E aí galera, vamos corrigir nossas atividades? Então na questão número 1, vocês tinham um trecho que falava assim: sabemos que os escravizados eram comuns no cotidiano romano, porém havia diferentes funções para eles, de acordo com os seus donos. Então aí a partir da afirmativa vocês tinham que diferenciar os particulares, os escravizados particulares dos que pertenciam ao Estado. Era simples, era só falar que os escravizados particulares eram utilizados nos trabalhos braçais dos grandes fazendeiros, dos grandes comerciantes, dos grandes patrícios, Eles usavam ali, muitas vezes até os escravos como bode expiatório para os seus crimes. Eles acabam misturados ali nas funções com os camponeses, com os ex-escravizados também, tá? E muitas vezes eles eram utilizados ali dentro da casa para atender os seus senhores mesmo. Essa era a função deles, então, de esquentar água, ajudar a preparar a janta, cuidar do senhor ali, tá bom? Já quando eles eram propriedade do Estado, eles tinham que trabalhar nas construções públicas, Então eles eram utilizados para auxiliar os soldados nas construções das estradas, dos templos, dos monumentos, tá bom? Então essa era a diferença deles de um para o outro, do escravizado do domicílio, do particular, para o do Estado romano. A questão 2, ela falava assim que os romanos, durante muitos séculos, eles acabaram transformando as formas do seu cotidiano, em relações com outras culturas, e eles acabaram transformando também sua religião. Aí ele dá para vocês como exemplo que no século II os romanos deixaram de realizar os cultos politeístas para seguirem o monoteísmo, Então eles começaram a seguir a ideia de um único Deus. Então lembrem, politeísmo, vários deuses, monoteísmo, um Deus só. Então eles deixaram de acreditar nos vários deuses, lembra que eles tinham vindo lá da ideia grega e passaram a acreditar em um único Deus. E aí a resposta certa para nós era a letra D, que era baseado nos ensinamentos de Jesus, O monoteísmo cristão, o cristianismo. Antes eles seguiam lá o politeísmo, onde os deuses tinham os aspectos romanos, mas eram herdados da Grécia. Então Júpiter, que era Zeus, Marte, que era Ares, Vênus, que era Afrodite. E aí eles passam a seguir a religião cristã, acreditando somente em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no cristianismo. Então a resposta certa da 2 era a letra D. Na questão 3, vocês tinham que apontar quais foram as causas para o fim do Império Romano. Então lembrando que as causas para o fim do Império Romano foram várias. Nós tivemos as crises iniciadas pelos conflitos, O exército, como Roma deixou de expandir, eles deixaram de ter escravizados, eles deixaram de ter as conquistas, os espólios de guerra, então começou a faltar dinheiro para pagar os soldados. O grande número de escravizados também ajudou a aumentar a grande massa de desempregados, e isso foi desagradando a população. Porém, externamente que vai ser o grande problema. O Império Romano do Ocidente, ele vivia tendo invasões de suas fronteiras, e esses saques constantes eles foram aumentando com o tempo, pelos soldados estarem deserdando, pelos problemas entre o imperador e os próprios soldados, Nós tivemos assassinato de vários imperadores, como nós falamos, nós tivemos o deslocamento dos soldados para proteger as fronteiras, e aí Roma começou a ficar sozinha. E aí nós temos também a diminuição da perseguição ao cristianismo e a propagação do cristianismo, que fez com que as pessoas começassem a olhar e ver o quê? Que a maneira como eles viviam escravizando as pessoas também estava errada. Então nós tivemos a religião e os conflitos ajudando ali a enfraquecer Roma para que ela fosse dominada pelos povos bárbaros. Aí na última, que era a atividade artística, vocês tinham que reproduzir no caderno a visão do Império Romano e depois colocar as características de cada um deles. Essas características são simples, Nós tivemos a divisão ali após a morte do imperador Teodósio pelos seus filhos. Um ficou com o Império Romano do Ocidente, a capital mudou de Roma para Ravenna, e aí cada vez mais eles foram tendo o abandono das pessoas, deixando a cidade, mais soldados deserdando. Nós tivemos ali Roma dominada em 410 e o Império encerrado em 476 depois de Cristo. Enquanto isso, as características do Império Romano do Oriente eram um comércio mais organizado, uma prosperidade, uma maior proteção, devido à localização. Aí eles começaram a usar o idioma grego e, como teve poucas invasões, eles conseguiram prosperar até o ano de 1453, quando foram dominados pelos turcos otomanos. Fiquem bem e bons estudos!